Olá, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindas aqui ao programa Carreira com Eli. Eu sou Elinês Barbosa, sou mentora de carreira e eu estou aqui com você para te conduzir a você fazer uma transição de carreira de forma segura e planejada. Hoje o assunto é os 5 passos para você começar uma carreira do zero após os 40 anos. Então, eu imagino que você aí com 40 anos, mulher, que quer fazer uma transição de carreira e sente-se assim, é, agoniada, está insatisfeita com o seu trabalho, insatisfeita com a sua atividade ou até mesmo com a empresa, tem aquele sentimento de vazio, e não sabe por onde começar. Aqui, hoje, com esse assunto, pode ser uma grande luz que está se abrindo no seu caminho para que você venha fazer a sua transição de carreira de forma segura e planejada, correto? Então, vem comigo, você que está chegando aí depois, que vai assistir esse vídeo gravado, né? Você tem a oportunidade de compartilhar também esse vídeo aí com outras pessoas, certo? Então, fiquem à vontade, fica comigo, porque esse assunto hoje eu vou falar exatamente sobre os 5 passos para você começar uma carreira do zero após 40 anos. Por que eu falo isso? Porque foi exatamente comigo que assim aconteceu, tá? A minha transição de carreira aconteceu exatamente nesse período de 40 anos, e foi um período onde eu fui no fundo do poço. E nós, mulheres, né, quando chegamos a essa fase dos 40, 45, parece que dá um formigão na gente, que a gente entra numa crise. A gente entra numa situação de insatisfação. Por mais às vezes que você esteja até bem financeiramente, mas parece que falta, assim, sabe? É uma virada de chave, é algo que você precisa dar abertura de um novo ciclo na nossa vida. E eu creio que quem está aí com 40 anos, como eu já tive, hoje eu estou com 51, então, assim, você tem a oportunidade de repensar a sua vida, de você repensar a sua carreira, a sua vida profissional, e você conseguir fazer nesse meio tempo o quê? Um realinhamento. Você realinhar a sua rota. E é natural e não tem problema nenhum. Então, a questão é a gente conseguir identificar que aos 40 anos é uma fase muito importante da nossa vida e um processo de transição em todos os aspectos, que é o período que começa, de fato, a chegar à maturidade na nossa vida. A maturidade parece que ela chega com uma velocidade após os 40 anos. E aí você cresce anos-luz com essa maturidade que vem. E é o quê? Um turbilhão de sentimentos, né? Que a gente passa a sentir a partir daquele momento. Junta as emoções, junta a questão que entra, às vezes, da menopausa, e a gente vai ficando assim totalmente desorientada com essa questão dessa transição que acontece, né? E comigo não foi diferente. Um ciclo na minha vida se fechou e eu não tinha o entendimento sequer do que estava acontecendo comigo. E aí, hoje eu estou trazendo esse assunto porque é exatamente o que? A minha vivência. E as pessoas que chegam para fazer uma mentoria comigo, elas chegam praticamente com essas dores, com essas questões. Então, eu tenho propriedade para falar a respeito do assunto, porque eu vivi na pele isso. Eu vivi na pele. É muito legal quando a gente chega nesse nível de maturidade e a gente tem o que passar para o outro. A gente começa a entender que a nossa vida só faz sentido quando você começa a entregar um legado para outras pessoas, para as outras gerações. Então, assim, é assim que eu me sinto hoje.
eu me sinto hoje realizada, porque após os 40 anos foi exatamente o processo de transição de carreira. E se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria passado um terço do que eu passei, por falta de experiência. Foi necessário eu ir no fundo do poço, no vale. Eu posso dizer, é quase que o vale da sombra da morte. Morte, quando eu falo, não é nem a morte física, mas a morte emocional, porque a gente é mexida em todos os sentidos. Quando você não tem um preparo, quando você não tem um planejamento, né? Então, eu caí de paraquedas, chegou a mudança do ciclo e eu não entendi que aquele ciclo tinha chegado. Então, por isso que é importante a gente abordar um tema como esse, falar de transição de carreira, falar de como você reconstruir uma carreira, vamos dizer assim, do zero. Do zero num sentido figurado, porque a tua bagagem, ela conta, mas do zero, por exemplo, para uma pessoa que foi a vida inteira, trabalhou como empregado e como CLT, e aí essa pessoa sai da CLT, nunca empreendeu na vida, e aí começa a se despertar o interesse para começar a empreender. Então, é meio que do zero, porque ela não tem nada sobre aquela outra área. Né? Então, quando ela não tem nada da outra área, ela não tem o conhecimento, é como se fosse do zero. Mas não é do zero totalmente, porque ela vem com a experiência, ela vem com a bagagem de vida dela, ela vem com todo a bagagem cultural dela, que ela vai somar a essa outra carreira que vai estar entrando e chegando na vida dela. Oportunidade da gente estar assim, se identificando, né, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, mas eu quero dizer para você que você não está sozinha. Você não está sozinha, você tem uma pessoa como eu, uma mentora que tem a experiência que eu posso ajudar você nesse processo de transição de carreira, de forma segura e planejada, tá? Então, essa é a diferença. Fazer transição todo mundo faz, mas será que faz de forma segura, com segurança, tranquila, tomando consciência de cada passo que está sendo dado? De forma planejada, você consegue estruturar o teu processo por inteiro? Então, muitas pessoas não sabem fazer isso. Então, esse aqui é o lugar, é o espaço onde você pode se sentir de fato segura e tendo um planejamento, uma estrutura de você saber qual é o próximo passo que você vai dar. E o primeiro passo é a gente identificar quais são os nossos desafios, tá? Quais são os nossos desafios? Olha para você, para a tua vida, para a tua carreira, qual é o desafio que você está enfrentando hoje, tá? Qual o desafio? Então, o primeiro ponto é você se fazer essa pergunta: qual o meu desafio? O que eu tenho enfrentado? E a pessoa, para ela fazer uma transição de carreira, vamos colocar do zero. Por que do zero? Por que eu insisto em falar nessa questão de uma transição do zero? Tá? Quando eu falo da transição do zero, é porque talvez você deseja ir para uma outra área que você não tem conhecimento algum. E é necessário você realmente fazer, mergulhar nesse conhecimento para que você venha conhecer esse campo de experiência que você não tem, tá? Então, por isso que é importante. E às vezes a pessoa está a vida inteira como uma funcionária pública, a vida inteira como uma professora, e ela chega ao período da aposentadoria e ela quer ali novos horizontes na vida dela. Ela quer empreender, ela quer fazer algo que ela se sinta útil. E ela não sabe nem o que fazer, como fazer, que mercado atuar, de que maneira. Então, é como se ela voltasse a engatinhar. E foi o que aconteceu comigo. Porque quando eu sempre fui da área comercial, trabalhei anos na área comercial, no ramo editorial. Eu vendia enciclopédias, né? Lembra da Barça?
Acredito eu que vocês devem ter lembrado da Barça aí. E a Barça, ela era uma enciclopédia que o tipo de venda era uma venda agressiva, era uma venda que tinha que ser feita ali na emoção, naquele momento, e eu decidi que eu não queria mais estar dentro desse mercado, do mercado editorial, com a parte de vendas, com essa venda agressiva, e eu comecei a minha carreira aos 40 anos do zero, onde eu comecei a entrar num processo de desenvolvimento pessoal e profissional, e eu fui para uma outra vertente. Eu fui para a vertente pedagógica, eu fui para a vertente do ensino, da orientação, um tipo de trabalho totalmente consultivo, completamente diferente do tipo de venda que eu fazia. E eu comecei do zero, ali no conhecimento. Então, o que acontece quando você entra numa área que você não tem esse conhecimento? Você pena um pouco mais, porque eu poderia ter migrado, por exemplo, para a área comercial e ter ficado dentro da área comercial, mas não, eu decidi que eu não queria mais estar ali. As minhas emoções estavam tão conturbadas na época, porque eu aboli completamente a ideia de trabalhar dentro da área comercial. Eu estava desgastada, estafada, e eu não queria mais, eu queria algo mais tranquilo, eu queria algo mais light para a minha vida. E aí eu fui caminhar justamente dentro da área do ensino, dentro da área empresarial, e que era uma outra vertente completamente diferente do que eu estava vivenciando. Eu comecei uma carreira do zero e foi muito difícil. Foi difícil porque eu não esperava, eu não planejei, eu não fiz o que eu deveria ter feito. E quando eu entrei num processo de desenvolvimento, de estudo, de me reconhecer, mergulhando num processo de autoconhecimento, eu fui descobrindo as minhas habilidades, eu fui descobrindo ali os meus talentos, e eu vi que eu levava jeito para trabalhar dentro dessa área. Da área como mentora, como coach, orientando pessoas. Então, eu vi a oportunidade de eu trazer a minha bagagem de vida, toda a minha experiência para esse trabalho, para esse tipo de trabalho. E eu comecei a perceber quantas mulheres que tinham as mesmas dores que eu. Quantas? Milhares de mulheres, sabe? E aí eu comecei a enxergar que eu poderia ser um canal de bênção para a vida daquela pessoa, daquela mulher. E aí foi onde realmente eu me identifiquei, eu fui buscando conhecimento, fui fazendo várias formações, e isso exigiu de mim o quê? Um tempo maior. Exigiu um tempo maior. Então, se eu posso falar para você, eu estou nesse processo de transição de carreira desde 2011, aproximadamente. Então, de 2011 até 2015, mais ou menos, foi o meu processo de transição de carreira. E aí, em 2015, eu defini de fato o que eu queria para a minha vida, com o que eu queria trabalhar, com o que eu me identificava e o que exalava de mim de alegria, de satisfação por estar indo para essa área. Então, o que eu estou aqui justamente trazendo para você é exatamente o quê? É encurtando a tua jornada, para que você não leve, como eu levei de 2011, 12, 13, 14, 15, 4 anos aproximadamente, certo? Então, hoje você consegue fazer uma transição de carreira de forma planejada e estruturada com 10 meses, com 6 meses, com 3 meses, vai depender do seu tempo, da sua disponibilidade, do seu comprometimento. Então, é isso que a gente está trazendo aqui para você repensar. Você que está aí, que quer fazer uma transição de carreira, não sabe por onde começar, está insatisfeita com a empresa. É possível, aos 40 anos, você fazer uma transição de forma segura e planejada. E o que vai valer
nesse tempo agora que você está com 40 anos. Vai valer toda a tua experiência, vai valer toda a tua bagagem de vida, teus talentos, tuas habilidades, tuas competências. A gente vai pegar isso tudo e vai acelerar. É diferente de você quando é novinha lá com 20 anos, que está com gás, né? E você começa. E quantas pessoas que entram para uma faculdade, né? Jovens, novinhos, fazendo uma faculdade, no meio de uma faculdade, para porque não é aquilo que ele queria. Eu tenho alunas e mentoradas que vêm que exatamente estava fazendo uma faculdade de contabilidade, no meio da faculdade ela se descobriu que não era aquilo que ela faria, ela passou para designer. Então, assim, a pessoa ela consegue, com uma mentoria, com um processo estruturado, ela consegue, de fato, entender qual é o caminho dela. Porque você não vai entrar de qualquer maneira, você vai estudar o primeiro campo, que é o campo fundamental. Quem é esse campo? Você. Então, a gente faz um mergulho dentro de você mesma, para você trazer para fora todas as tuas habilidades, competências, os teus talentos, os teus pontos fortes, e potencializar isso para que você alavanque a sua carreira e você não se sinta perdida. Então, o desafio de você fazer uma transição aos 40 anos requer o quê? Requer muita coragem, requer muito planejamento. Eu tenho certeza que talvez você está vivendo um momento de transição de carreira. Então, sinta-se corajosa, sinta-se uma pessoa que está assim, no melhor momento da vida. O melhor momento da sua vida é agora, porque você traz a bagagem, você traz a maturidade, coisa que antes, lá atrás, nós não tínhamos. E hoje nós temos isso. Então, você tem que se sentir privilegiada de chegar aos 40 anos e desejar fazer uma transição de carreira. Então, os sentimentos que você está sentindo aí é natural, é normal de você estar sentindo. Mas é importante que você não fique focada nos sentimentos e nas emoções que te botam para baixo. É importante você identificar, porém olhar para frente, olha para o alvo. E daí você vai. Quais são os motivos pelos quais, né, uma mulher ela deseja mudar de emprego aos 40 anos? Por que será que ela tem esse desejo? O que acontece com ela que ela tem essa vontade de sair desse emprego que ela está? Primeiro ponto que a gente identifica, primeiro motivo, né, é a insatisfação com a atividade. Ela olha para aquela atividade, já não faz mais sentido para ela, se torna uma rotina chata, sabe? Ela já não vê mais assim, já não se sente mais produtiva para estar fazendo aquela função. Ela se sente como se fosse uma máquina que ela está ali, sabe? O tempo inteiro ali, ela está só executando tarefas, mas aquilo não faz mais sentido. Ela está insatisfeita com a atividade. Ela pode estar insatisfeita com o chefe. Um chefe autocrático, uma pessoa que de fato assume um papel de chefe e não de líder. E aí o que acontece? Ela não tem ali uma identificação com a liderança desse chefe. Ao invés dele elogiar o trabalho, ao invés dele tentar se aproximar para dialogar, ele mantém uma distância. Então, isso causa também a insatisfação profissional, certo? Um segundo motivo, né, da pessoa querer sair do emprego por volta aí dos seus 40 anos, a pessoa está empregada, tudo direitinho, ela é satisfeita financeiramente, porém insatisfeita por não ter tempo para desfrutar desse dinheiro, ter tempo para desfrutar com a sua família. E eu conheço muitas pessoas assim, empresários ricos, pessoas com condições, que têm grana,
porém não tem tempo de desfrutar com a família, não tem tempo de desfrutar com os filhos. E aí a pessoa se torna o quê? Insatisfeita. Ela é satisfeita financeiramente, mas ela é insatisfeita com a qualidade do tempo dela, tá? Então, isso são motivos que fazem com que uma mulher ela queira mudar de emprego, tá? Principalmente depois da maternidade, que tudo muda na nossa vida. Às vezes, e as mulheres hoje, elas estão engravidando mais tarde, né? Com 30, 32, 36. Tem mulheres, às vezes, até com mais, né? Com 38 anos engravidando. E aí ela começa a ver a maternidade de uma outra forma. Ela já não quer mais ficar distante da sua cria, do seu filho. Ela precisa acompanhar essa criança. E aí é onde ela abre mão de um trabalho que às vezes ela é muito bem sucedida financeiramente, mas ela não tem a qualidade de tempo para desfrutar com a família. Isso aconteceu comigo, meio que de uma forma assim, obrigada, porque eu tinha o meu trabalho, eu amava meu trabalho, eu sempre gostei, eu me identifico como uma pessoa workaholic, porque eu amo trabalhar mesmo, gosto de trabalhar, e é uma coisa que eu preciso dosar. E o que acontece? Quando eu saí, pelo meu ciclo de vida ter fechado, o que acontece? Eu tive a oportunidade de empreender e ficar mais perto das minhas filhas. Então, eu comecei a ver o crescimento delas. Eu comecei a estar mais perto, acompanhando ali a educação delas, certo? Então, comecei a ter o quê? Mais qualidade de vida, qualidade de tempo com elas, coisa que eu não tinha antes. Porque praticamente a minha primeira filha, quem tomou conta para mim foi minha mãe, porque eu via viajando direto, né? Então, com a segunda já não foi assim. Então, eu digo, a insatisfação por trabalhar demais, a pessoa está trabalhando demais e ganha pouco, ela fica insatisfeita e ela quer sair desse trabalho. Quando ela não vê mais sentido na empresa, não vê mais sentido na atividade, na função, no cargo, nada mais ali traz satisfação. Ela quer o quê? Ela quer sair daquele local. E quantas já não se sentiram assim? Eu creio que você, em algum momento da sua vida, você deve ter se sentido assim. Eu me senti. Então, eu estou trazendo para você aqui a minha experiência de vida para você, do que eu vivenciei. Outra coisa, a falta de um propósito. Quando você não tem um propósito maior na atividade que você faz, você não consegue encontrar o seu propósito, você fica com aquele sentimento de vazio, de angústia, que está faltando alguma coisa. Você faz, 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 e parece que está faltando alguma coisa em você. Você não tem um plano de carreira. Um plano de carreira também, quando você não tem, você fica com aquele sentimento de ausência, de vazio, insatisfeita, porque falta algo para você percorrer. Às vezes você está numa empresa que essa empresa não te possibilita você crescer, não te possibilita você avançar, ser promovida. E aí, como é que você faz dentro dessa carreira? Então, e aí a questão da qualidade de vida para você ter tempo para cuidar de você, do seu corpo, da sua saúde. Então, quando você não tem esse tempo, você vai se tornando o quê? Cada vez mais insatisfeita com a atividade que você está, certo? Então, nós temos os nossos desafios. Eu gostaria de saber quais são os seus desafios. Os principais desafios, eu fiz uma lista aqui de alguns. Então, os principais desafios é sair da zona de conforto. Para muitas pessoas, sair da zona de conforto é muito difícil, porque está tudo ali, ó, meio que, entre aspas, funcionando. É igual o sapinho ali na frigideira, né? Tá quentinho aqui, eu não vou me mexer, não. Quando pensou ele, estava queimado, né? Tostadinho, porque não quis sair da zona de conforto. Então, pensa nisso. Os teus desafios, quais os seus desafios hoje? É sair da zona de conforto? É olhar para dentro de si e o que você vai encontrar aí? Isso é autoconhecimento.
Quando você decide, eu vou viver um processo de autoconhecimento, eu vou me conhecer melhor, eu vou entender por que que eu me comporto assim, por que que eu penso dessa forma. Você pode se confrontar e não gostar do que você tá vendo por aí. Então, quando a gente decide olhar para dentro de nós, viver um processo de autoconhecimento, é um desafio. O outro desafio é você ter medo do desconhecido. Uma transição de carreira aos 40 anos leva a gente a ter medo mesmo. Medo do qual decisão eu vou tomar, medo do que eu vou encontrar pela frente. Aos 40 anos, gente, eu não tenho mais idade para fazer uma transição de carreira. 40 anos, já estou me sentindo velha. Então, aí você bota a questão da idade, porque você acha que você não é capaz por conta de achar que já está ficando velha. E quem disse que você está ficando velha aos 40 anos? Pelo contrário, é os melhores momentos da sua vida, onde você vai juntar toda a sua expertise, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, suas habilidades, competência, e isso vai facilitar o teu trabalho. Isso vai facilitar a tua transição. Correto? Vocês estão gostando do conteúdo, gente? Tá fazendo sentido aí para vocês? Se sim, deixa aí o like de vocês, compartilha, tá? Porque realmente é uma oportunidade que você tem hoje com esse tema de você repensar a tua carreira e não se sentir insatisfeita porque você está dentro de um trabalho e sente que não tem coragem de mudar. Então, é possível você fazer essa transição, certo? Outro desafio que as mulheres encontram, o julgamento da família, o julgamento dos amigos. Como é que você vai trocar de carreira aos 40 anos para melhor você ficar onde você está? O que que as pessoas vão dizer para você, entendeu? Então, isso também é um desafio, a gente pensar sobre o julgamento que os outros vão ter sobre nós. Então, isso vai dificultando também a gente tomar as decisões. Por isso que eu estou trazendo, tudo isso que eu estou colocando aqui foram pontos que eu fui lembrando do meu processo de transição. E eu estou trazendo aqui para vocês, que pode ser que você venha se identificar com um desses temas, certo? Então é isso. Então, ó, desejo mudar. A pessoa ela quer mudar, mas ela não sabe como. Então, o que que você precisa fazer antes de tomar a decisão de fazer uma transição de carreira ou mudar de profissão simplesmente do zero? Eu sou CLT hoje, eu quero sair da CLT e eu quero empreender. Eu não sei nem em quê, mas eu quero abrir um negócio para mim, tá? Primeira coisa que você tem que se perguntar. Aí entra as perguntas, porque as perguntas te levam à reflexão. Quando você pensa, você consegue construir uma linha de pensamento, tá? Ó, primeira pergunta: desejo mudar de carreira apenas pelo dinheiro? Apenas para ganhar melhor ou ganhar mais? E não me importa se tenho que trabalhar mais. Será que você está dentro dessa pergunta? Eu quero mudar de carreira, eu quero mudar do emprego, eu quero ganhar mais. E não me importa se eu terei que trabalhar 3, 4, 5 horas a mais. Não me importa isso. Será que você não vai estar tomando uma decisão e prejudicando outras áreas da sua vida? Que no primeiro momento, no impulso, você está pensando no dinheiro. Só que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é uma das partes. Eu sou hipócrita de dizer para você que o dinheiro não é importante, ele é importante, mas ele não pode ser mais importante do que a sua vida como um todo, do que seus relacionamentos, do que a sua família, sabe? Do que a sua realização pessoal e profissional. Então, quando você faz esse alinhamento de tudo isso, você se sente mais tranquila de você fazer a sua transição, porque você vai entender o que, que está regendo a sua vida, qual é o tema que rege e leva você a tomar as decisões. Será que é só o dinheiro? Será que é a vaidade da promoção que faz você fazer essa transição de carreira?
Então é importante você pensar nisso, porque uma transição de carreira, quando você é solteiro ou solteira, isso mexe com poucas pessoas dentro da sua realidade. Mas quando você é casada, que você tem filhos, que você tem esposo, já é uma outra estrutura, já é uma outra configuração. E isso pode afetar de fato, sabe? Eu já contei aqui em algumas lives de um cliente meu que ele desejava demais ser diretor regional do Espírito Santo, de Brasília e de um outro estado também que ele estava. Se eu não me engano, não sei se era o Ceará, não sei, agora não estou lembrada. Mas ele fez essa transição e ele queria muito ser diretor regional. E quando nós estávamos no processo, conversando sobre esse assunto, foi necessário fazer um alinhamento de congruência para entender. Ele tinha uma família, tinha filhos, e ele resolveu ir, sair do estado, deixar a mulher no Rio, e ele foi para lá. E o que aconteceu? Meses, ele foi promovido, aquilo tudo, meses depois, separação, divórcio, sabe? Então, assim, o preço que ele pagou, será que valeu a pena pela vaidade da promoção, pela vaidade, né, pela questão financeira que ele queria muito, que ele se preparou para aquilo, e ele abriu mão da família. Então, só ele sabe se valeu a pena ou não valeu a pena. Entende? Então, assim, por isso a importância de você, quando for fazer a sua transição, você fazer essa pergunta para você. Desejo mudar de carreira. Será que o dinheiro está falando mais alto? Será que eu quero ganhar mais? Em compensação, eu não estou nem aí para o meu tempo. Se eu tiver que me dedicar, eu vou me dedicar mesmo mais tempo e vou trabalhar full time. Tenho condições financeiras? Segunda pergunta: tenho condições financeiras de me manter no início desse negócio ou no período de transição? Eu tenho uma reserva para isso? Então, se você tem uma reserva de 1 ano, 2 anos, é possível você fazer essa transição, mas se você não tem, segura as pontas, dá um passo atrás, organiza a sua vida para você caminhar rumo àquilo que você quer e você não se desesperar, certo? Qual é o real motivo dessa mudança? Por que, de fato, eu quero mudar? O que está por trás disso tudo? Então, quando você começa a trazer para você mesma um questionamento, isso vai aguçar você a pensar muito mais, a não agir pela emoção, e sim de uma forma analítica, de uma forma estruturada, tá? Então, pensa sobre isso. E nesse meio tempo, quando a gente quer fazer uma transição de carreira, a gente vai criando crenças. E as crenças são o quê, gente? As crenças, elas vão sendo fortalecidas ao longo da nossa vida. É a nossa bagagem cultural. Nós aprendemos com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, com todo o ambiente que nos cercou durante toda a vida. E a gente vai o quê? Criando crenças, fortalecendo pensamentos. Aí, quais são as crenças? As crenças, por exemplo, mudar de emprego é muito difícil e complicado. Isso é uma crença. Não é que mudar de emprego seja difícil e não é complicado. Você precisa o quê? Se capacitar para isso, para que o mercado te veja e você tenha competência e capacidade para isso. Mudar de carreira após os 40 anos é loucura. Depende. Tem pessoas que se deram muito bem na vida após os 40, 50, 60 anos. Então, você pode dar uma reviravolta na sua vida, que é o que está acontecendo comigo hoje, sabe? Então, assim, eu saí de um trabalho totalmente agressivo, dinâmico, não que esse de cá não seja, esse não é agressivo, mas aquela venda todo dia a mesma coisa, naquele mecanismo, e o que acontece? Eu fui para um outro polo, onde hoje eu tenho uma realização pessoal e profissional, porque eu encontrei, eu alinhei toda a minha essência,
tudo aquilo que eu tinha de habilidade, de talentos, eu alinhei isso tudo. E hoje eu tenho prazer quando eu estou diante de uma pessoa fazendo uma mentoria, dando um treinamento. Eu me reencontrei, eu me realinhei. Então, é disso que a gente está falando aqui, na transição de carreira, para que você venha gerar o quê? Um alinhamento, você quebrar essas crenças limitantes que te impedem você de avançar. Empreender após os 40 é muito arriscado. Por um lado, sim, por outro, não. Mas se você tem um planejamento, se você tem uma organização, por que não arriscar? Por que não colocar em pauta uma transição de forma segura e planejada? Certo? Outra crença, já estou velha demais para fazer isso. 40 anos, já estou com muita idade, não estou mais para isso. Está errado, isso é uma crença que você desenvolveu. E quantas pessoas que não crescem, que não se desenvolvem, que faz a sua transição de carreira com a idade de 40, 41, 42, 50 anos, consegue fazer a transição, tá? E agora a gente vai para quê? A gente vai para os 5 passos que eu falei no início, que é o nosso tema, trazendo para você os 5 passos para você começar uma carreira do zero após os 40 anos. Então, o primeiro passo para você começar esse processo de transição de carreira é o quê? Observar as suas habilidades. Observa os seus talentos, sabe? As suas competências, o seu conhecimento, as suas atitudes. Então, eu convido você para quê? Para vivenciar um processo de autoconhecimento. Faça isso. Viva um processo de autoconhecimento. Se você começar a observar, bom, que tipo de interesse eu tenho? Quais as minhas habilidades? Qual a área que realmente eu levo jeito? Tem muitas pessoas que elas fazem uma transição baseada nos talentos dela. E de um talento, ela pode ali empreender e ir para uma outra área. Ela pode pegar um hobby dela, algo que dê muito prazer para ela, e ali ela pode transformar aquilo num negócio. Então, é uma oportunidade de você rever, sabe? Fazer esse passeio por dentro de você e entender e observar habilidades, interesses, talentos, conhecimento. E você junta isso tudo para você pensar na possibilidade do que você pode fazer, tá bom? O segundo passo é você procurar entender o que lhe deixa mais satisfeita e realizada, o que te traz satisfação. Olha para as áreas, né, da tua vida, olha para o teu trabalho, para as tuas atividades e vê aquilo que de fato traz para você assim uma realização. Você se sente realizada, você não vê o dia passar, você gosta daquela atividade, então pode ser o caminho. Esse pode ser o caminho de você estar começando mesmo a dar os primeiros passos rumo à sua transição de carreira, de forma segura e planejada. O terceiro passo é você montar um plano de ação, é você estruturar as etapas disso, é você olhar e perceber que você precisa construir uma jornada. E dentro dessa jornada vai ter caminhos, né, para você percorrer. Vai ter gavetas que você vai ter que abrir de conhecimentos. E aí você sabe que você vai dar um prazo para isso tudo. Todo plano de ação ele tem que ter um prazo. Sem um prazo, não é uma meta. Sem um prazo, não é um objetivo. Então, a importância de você montar um plano de ação, tá? O quarto passo é você empreender ou até mesmo prestar uma consultoria. Pensa nessa possibilidade, sabe? Você está aí muitos anos na CLT, de repente está entrando num processo de aposentadoria e você pode juntar todo o seu conhecimento e, de repente, prestar uma consultoria, montar um treinamento dentro daquilo. Aqui mesmo na minha mentoria,
já vieram várias pessoas que queriam montar um treinamento. Eu tenho mesmo uma das pessoas, né, que ele é da área farmacêutica, e por ele ter muito conhecimento dentro da área farmacêutica, ele decidiu que ele ia ter uma segunda atividade. Ele montou um treinamento para os profissionais da área farmacêutica, dentro da área de acesso. E hoje ele já está lá dando, se eu não me engano, a terceira, quarta turma já dele. E eu fiz parte desse projeto. Olha que coisa linda. Eu entrei com a parte de coach de carreira. Eu dei essa parte. Então, assim, eu me senti muito honrada de ver todo o processo dele estruturado e o curso montado e a realização dele feita. Então, eu digo para você, é possível você fazer uma transição de carreira após os 40 anos? Totalmente possível. Mas para isso é preciso o quê? Estar estruturado, sabe? Você montar o teu plano de ação, de forma que você possa, assim, saber todos os passos que você vai dar e mensurar esse processo, correto? E, então, assim, considera a possibilidade de você empreender. É você pegar o teu conhecimento e você empacotar esse conhecimento e você deixar um legado para outras pessoas. Como que a gente deixa um legado se não tem quem vá fazer o que precisa ser feito? Então, tá aí. Então, hoje eu já me sinto dentro dessa esfera de deixar um legado de conhecimento. A minha bagagem, tudo que eu vivi, tudo que eu sofri, hoje eu não posso me negar de levar esse conhecimento para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que estão vivendo a mesma dor que eu vivi lá atrás. Eu estou sendo ingrata com Deus por Ele ter me dado a chance de fazer a transição de carreira e hoje eu não ensinar uma pessoa a fazer a sua, certo? Então, aqui, tá aqui a oportunidade. E o quinto passo, né, para você começar uma carreira do zero após os 40 anos. Gente, não tem como. É a dedicação. Dedicação para quê? Dedicação para você se desenvolver, para você estudar, para você se capacitar. Você precisa tirar aí alguns anos sabáticos para você, de fato, você se mergulhar nesse conhecimento. Como eu falei com vocês, o meu processo tenebroso, ele começou em 2007. Eu fiquei 3 anos sem saber de fato o que estava acontecendo comigo. Em 2010, eu saí da empresa. Em 2010 a 2011, eu entrei numa empresa de treinamento. E eu digo mais para vocês, tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Então, assim, nada acontece por um acaso. Eu não fui para uma empresa de treinamento à toa. Foi porque eu precisava daquela bagagem, daquele conhecimento para aplicar nos dias de hoje, no meu treinamento e onde eu passo, sabe? Então, assim, tudo que acontece na sua vida tem um motivo, tem um porquê. Então, eu peguei aquela bagagem de 2012, quando eu saí daquela empresa, e eu caminhei por 3 anos consecutivos, aprendendo, estudando, fazendo formações e me dedicando ali. Então, foi o meu período sabático. Então, assim, eu digo para você, não tem como você fazer uma transição de carreira do zero, sabe? Sem você dedicar um tempo ao seu ano sabático, o ano de estudo, o ano que você vai se dedicar e você vai ali mergulhar no que precisa para você avançar, tá? Então, vou repetir os 5 passos aqui para você lembrar, você fixar e você aproveitar e pegar essa live e compartilhar com outras pessoas, tá? Os 5 passos para você começar uma carreira do zero aos 40 anos. Observe as suas habilidades, interesses, conhecimentos, talentos. Número 2, procure entender o que lhe deixa mais satisfeita, mais realizada, tá? Então, quando você começar a observar isso, isso vai dar direção para você. Monte um plano de ação. É o passo 3. 4,
considere a alternativa de você empreender, de você dar uma consultoria. E o último e quinto passo, dedique-se, né, ao desenvolvimento profissional. Ou seja, separe o seu ano sabático, aquele ano que você vai estudar, que você vai mergulhar para você alcançar esse resultado, tá? Então, gente, é sobre isso, tá? É possível, você que está aí, mulher, insegura, insatisfeita, com medo de fazer uma transição, você pode fazer a sua transição de forma segura e planejada, tá? Você tem passos, você tem conteúdo aqui no Elinês Barbosa Oficial, você tem conteúdo para você fazer a sua transição de carreira. Basta você realmente desejar, querer e colocar a mão na massa, certo?